Hey guys, what's up? Eric here and welcome to my channel. Hola chicos, ¿qué tal? Soy Eric y bienvenidos a mi canal. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Eric e bem-vindos ao meu canal. Eu queria fazer vídeo aqui na sala de casa que é bem bonitinho para vocês terem um background bonito, ó, com as plantinhas da minha mãe e tal, mas não vai rolar por várias razões, tem muito barulho de carro aqui e, e a gente vai ter que ir lá pro meu quarto ferrado, então bora pra lá. É disso que eu tô falando. Essa iluminação vai ter que ser assim mesmo, então vamos começar aqui esse assunto muito importante. E antes disso, eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito legal que vai acontecer aqui neste canal, muito bacana, que é uma série de vídeos com uma galera muito da hora aí. A primeira pessoa que eu vou entrevistar vai ser a Diane. Ela é uma professora de inglês e acredito que de espanhol também, da Guiana, e ela vai responder umas questões bem interessantes sobre como o inglês é falado ali na Guiana, e sempre foi um dos meus sonhos poder realizar esse projeto, porque quase ninguém sabe do inglês, ou da Guiana, que é o único país aqui da América do Sul que fala inglês, que tem a língua inglesa como língua oficial. Então vai ser um encontro bem bacana, e depois eu tô vendo com um amigo meu de Madrid, um americano que mora em Madrid, e de um amigo meu que dá aulas de inglês no Japão e ele é daqui do Brasil, então vai ser, acho que um projeto bem legal para compartilhar com vocês. E eu estava dançando lá no começo do vídeo justamente porque estou muito animado com esse projeto. Então, eu vou nesse vídeo aqui compartilhar com vocês trechos de um livro muito importante, e eu estava com esse vídeo entalado aqui. Esse é o livro no qual eu vou me amparar aqui, ó. Então a gente tem métodos. Deixa eu tirar esse barulho aqui insuportável da caixinha. Métodos de ensino de inglês, do Luciano Amaral Oliveira. Teorias, práticas e ideologias, fundamental para professor de inglês que está pensando suas práticas pedagógicas. E então vamos lá para a página 44, ou se você preferir, 44, ou 44, né, no RP. E aí ele começa bem assim, ó, aqui na página 44. O que é falante nativo? Então a gente já começaria daí. Eu gosto desses títulos que já te colocam para pensar. E aí ele começa bem assim, ó, acabamos de ver como é difícil definir inglês padrão. Eu já paro aqui, eu tenho mais coisas para ler, vai ser um adendo muito grande que eu já me conheço, eu falo bastante sobre essas coisas que me são muito caras e das quais eu gosto. Então, o que é inglês padrão, é interessante a gente parar um momento para pensar de forma crítica e reflexiva sobre isso, porque nós estamos falando de um idioma pluricêntrico. O inglês e o espanhol são dois idiomas pluricêntricos. Do que estamos falando aqui? Eu vou definir aqui para vocês, para ficar bem clarinho mesmo. Perdão, eu ia falar de língua franca aqui. A língua pluricêntrica ou policêntrica é um idioma com várias versões padrão. É uma língua com vários centros, cada um fornecendo uma variedade nacional com pelo menos algumas das suas próprias normas. Vamos então usar um exemplo aqui, só para ficar bem claro. Então, olha, a gente está falando, por exemplo, do espanhol, que é falado em mais de 20 países. Então tem mais de um centro de referência. A gente está falando do inglês, que é a língua oficial em mais de 50 países. Então, alguns exemplos do inglês e alguns exemplos do espanhol. Eu estou numa etapa da minha vida em que eu não tenho mais praticamente certeza de nada. Então não dá para eu chegar no meu aluno e falar, olha, você é tu e o senhor, a senhora é usted. Né? O tu é usado para a pessoa que você conhece, o usted não é bem assim. Se a gente falar isso, a gente está reduzindo o espanhol a uma variedade apenas ali da Espanha, e a gente está se esquecendo, por exemplo, de que na Colômbia o usted não é usado desse jeito. Então, entre amigos você usa usted na Colômbia. E na Argentina, que a galera usa vos, né, entre amigos. Então não dá para eu pegar e falar como eu falava anteriormente, por isso é preciso sempre a gente pensar as nossas práticas pedagógicas e pensar de forma reflexiva para que a gente não
reduza um idioma que é uma coisa super heterogênea, que não é um bloco assim, homogêneo, acabado, assim, tangível, e, sabe, é um idioma que está sempre mudando e é falado de diferentes maneiras. Então, esse caso do espanhol aí é um deles. Então, por exemplo, a gente pega o inglês em que a letra Z é Z, né? Ali nos Estados Unidos. Já ali no Canadá é Z. Nos Estados Unidos a gente escreve cor, C-O-L-O-U-R, color, e no Canadá C-O-L-O, perdão, eu me inverti aqui. Ali nos Estados Unidos a gente escreve cor, C-O-L-O-R, e no Canadá a gente escreve C-O-L-O-U-R. E aí tem toda uma questão do inglês como histórica, questão política, de bispos, acho que da Escócia que foram para lá, que proibiam a galera de falar com um inglês americano. Então, não vou entrar aqui em detalhes, mas fica aí a sugestão de um documentário sobre o inglês falado no Canadá, História. Eu vou tentar ver se eu acho ele e deixo aí na descrição para vocês. Então, inglês padrão é algo com o qual a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode, obviamente, vai ser quase que impossível a gente dar ao aluno todas essas ferramentas, instrumentalizar ele para ele poder ver todas essas nuances. É muito difícil, beira o impossível. A gente tem que falar, ó, então, ó, a minha especialidade, igual eu ensino em Standard American English, que é o inglês que eu tô sempre estudando. Fiz redução de sotaque desse idioma, eu estudo sobre ele para delimitar, para ter, tipo assim, ó, então, tô saindo daqui. Não sei se em outros lugares também a gente fala assim. Outros exemplos do inglês muito interessantes por exemplo, a gente vai lá na escolona e aí tem lá you, você, e de repente tem you lá de novo falando que é vocês. Será que na prática é assim? Será que a galera não usa you guys? Será que ali na Irlanda a galera não usa yous? Será que no sul dos Estados Unidos a galera não usa y'all para se referir a mais de uma pessoa para falar vocês? Entende? Então, quando a gente aprende o famoso e temido e chato verbo to be, que muita gente fala tanto do verbo to be, mas aprender que é bom nada, né, minhas filhas? E aí você tem lá, ele não é brasileiro, por exemplo, he is not Brazilian. Por que nesse momento o professor já não fala, ó, então, tem outro jeito de falar, não é, tem o ain't ali e tal, he ain't Brazilian, e sabe explicar a história do ente, que não é uma coisa só falada por gente preta, e mesmo que se for que fosse o caso, e daí? Qual que é o problema, né, de falar como a gente preta? Eles não são gente, são uma subcategoria de gente. E aí, antes de vocês pensarem assim, já tá militando, já tá não sei o que hoje em dia a gente não pode fazer nenhuma crítica que a galera pensa que tá, sei lá, né, o que eles pensam. Mas, enfim, quando a gente está falando de um idioma, a gente está falando não de um idioma, não de uma língua, e sim de uma sociedade, ou de sociedades, ou de nações que falam esse idioma. Então, há conflito, sim. A gente não pode fingir aqui. Inclusive, o Luciano discorre sobre isso num momento do livro de uma maneira muito interessante, sobre como a gente vê esses personagens e livros todos felizes e tal, assim, super se dando bem, sendo que a realidade é muito mais... não se apresenta dessa forma tão harmoniosa. Eu tenho, se vocês assistiram ao meu vídeo lá, 3 coisas intrigantes que eu vivi em Madrid, eu relato uma anedota que aconteceu dentro do ônibus muito triste, entre outras que eu vi por lá. E nesses encontros que eu pretendo fazer com essa galera lá de fora, que tá lá fora, eu quero perguntar para eles sobre isso também, porque a gente vê às vezes muito na teoria sobre a discriminação feita através da linguagem, que geralmente tem muito mais a ver com o fato não da língua em si, mas da pessoa, né? Qual é o corpo, né? Que cor que tem esse corpo, entendeu? Então tem um documentário, por exemplo, do You Speak American, em que um professor, ele liga para, sei lá, alugar algum apartamento, e ele usa 2 sotaques, um Standard American English, e depois ele usa o tal do Ebonics, que é o falar dos negão de lá, né? Dos negão e das negona, dos pretão e das pretona foda. E aí, ele, quando ele faz o uso do outro registro, da outra variedade, do outro vernáculo, ele tem menos aceitação, mais rejeições. Então é uma coisa assim, você fala, você vai estar sujeito a uma avaliação sociocultural negativa ou positiva.
porque a sociedade tem muito disso. Inclusive esse negócio de falar que eu acho o inglês britânico mais bonito ou mais americano, só os linguistas, a galera da sociolinguística sabe que isso tem muito mais a ver com esses valores que a sociedade cria do que com o fato de a língua ser bonita em si. Quem estabelece isso daí, entende? Então, quando ele fala aqui no livro sobre inglês padrão, é muito importante que a gente saiba que não há apenas uma maneira de falar o idioma. Então, é por isso que eu estou muito feliz de poder entrevistar a Diane, porque a gente vai tentar falar nesse vídeo sobre o inglês ali da Guiana, como ele é falado, né? E é engraçado que depois de tanto tempo ouvindo o Standard American English, estudando, me debruçando sobre ele, eu vi muitas coisas muito interessantes do ponto de vista da estrutura, das frases, da pronúncia, da prosódia, sabe? E estou muito feliz. Então, tem muita coisa para se falar de inglês padrão. Não sei se vocês sabem disso, mas para um purista, para um prescritivista que prescreve normas ali, porque a gente se divide meio que assim, né, no mundo aqui, no meu mundo é descritivistas e os prescritivistas, a galera acha que terminar frases com preposição é errado. Então falar where are you from tá errado, né? What are you talking about tá errado também. Então enfim. Então a gente tem que ver tudo isso daí. Não tem o inglês padrão e se você dá ao seu aluno só aquele inglês que se pretende ideal e padrão ali, você não está dando a figura toda para ele. Claro que depende também muito do que o aluno quer com o inglês, eu sei, né, que depende da demanda de cada um, mas é importante que a gente sempre diga aos nossos alunos que a língua não é falada apenas de um jeito. Então a gente aprende ali, tem duas pessoas aqui, there are, porque é plural. Não é bem assim. Tem muita gente que fala there's. Por quê? Do ponto de vista articulatório é muito mais fácil falar there's do que there are. Olha o tanto de R, né? A língua fazendo sua flexão para trás e tal. Tem muita gente que vai falar there's. Então você aprende lá a falar, vamos supor, seven, sete, e de repente você escuta um nativo falando seven. Entende? Então a gente vê, por exemplo, mais fácil é easier, né? E aí, de repente, você vê uma professora falando more easy, entende? Então, a gente não pode pensar que, olha, a língua é assim e tal, porque o que a gente não quer, eu pelo menos não quero como professor de inglês ou de espanhol, é que o meu aluno saia e ele pense assim, não, é isso aqui e acabou. Igual eu fazia bem no início, quando eu estava lecionando, ensinava mesmo. Você, pro seu amigo, é tu. E quando for o senhor, a senhora é usted e acabou. E não é bem assim, né? A gente tem que tentar, pelo menos, falar, ó, em tal lugar é assim, no outro assim e tal. E claro, tenta delimitar o máximo que vocês puderem, porque é impossível, por mais que o meu amigo me chamou de wiki preto, falando que eu abro muitas abas, que eu sei de um monte de coisa, tá? Eu agradeço, mas não me desumanize, não dá pra eu saber dar conta de tudo, embora um negão e uma negona, e a gente não sai de casa sem estar munido de dados, sem estar munido de referências, né? Eu sei muito bem disso daí. Então, bora lá, seguir aqui. Ele fala assim, mesmo assim, esse é um conceito que passou... deixa eu voltar aqui, que às vezes você já se esquecendo do que a gente estava falando. O que é falante nativo? Acabamos de ver como é difícil definir inglês padrão. Mesmo assim, esse é um conceito que passou a fazer parte do senso comum dos professores de inglês. Mas ele não é o único mito a habitar na cabeça dos professores. Existe outro conceito muito problemático que também acabou virando um mito, falante nativo. Você já percebeu como é difícil definir o que é um falante nativo? Seria uma pessoa cuja primeira língua é o inglês? Nesse caso, os falantes dos dialetos diferentes do tal inglês padrão são falantes nativos de inglês? E os falantes de inglês em países colonizados pelos países do círculo interior, como a África do Sul, que, né, fala inglês lá também, né? Não existe essa coisa dicotômica de Estados Unidos, inglês britânico, saca? Tem muito mais do que isso. Inclusive, por isso que eu estou, de novo, I'm gonna stress that. Eu tô muito feliz de falar com a Dion, mano, da Guiana ali. Ai, meu Deus. Enfim. Então, e os falantes de inglês em países colonizados pelos países do círculo interior, como a África do Sul e a Índia? Fica de indicação o filme White Tiger, muito bom na Netflix, para vocês que são apaixonados por fonética, por inglês, por idiomas, para vocês verem como que o inglês é falado ali na Índia. E é muito bom, que é um filme que mostra como o entorno vai meio que dando um ódio na pessoa que é oprimida
e como ela vai acabando, sabe, nutrindo aquele ressentimento pelos seus opressores ali, saca? Muito bom, vocês vão gostar. E é narrado, tem flashback, eu amo filmes narrados. Esses falantes da África do Sul e da Índia, eles são falantes nativos de inglês? Porque muita gente não pensa neles, né? Na hora que a gente fala falante nativo. Inclusive, muito cuidado com esse negócio. Ah, vou te ensinar a falar inglês como um nativo. Dependendo muito, não sei, a não ser que você seja um ator, né? Que tem que interpretar um papel de um nativo ali. Ou em outros casos bem específicos, né? Eu tenho meio que um guilty pleasure aqui, meio que uma meia-culpa nesse sentido, porque eu passei muito tempo fazendo curso de redução de sotaque e tentando chegar a esse lugar de falar como um nativo até que eu me despedi disso daí, né? Porque eu já estou confortável o suficiente com o meu inglês e com o meu espanhol, no sentido de não precisar, não querer chegar a esse lugar aqui que é meio utópico e inatingível, sabe? Mas não inatingível, né? Que tem gente que atingiu, então não dá pra eu falar isso. Tô querendo dizer que a gente tem que tirar essa noia da nossa cabeça, porque a gente já vem de um país que tem uma insegurança linguística, que fala, ah, você assassinou o português, se eu não sei português, como é que eu vou falar inglês? Que já traz essa crença limitante, você tacar essa pressão, esse ideal em cima do teu aluno de eu vou te ensinar a falar como um falante nativo. Qual é esse falante nativo, entende? Tudo bem que a gente tem meio que um repertório fonético muito que nos facilita, né? Ao contrário dos espanhóis que não tem som de E, de O, de Z, de J, de V e tal. A gente está 5 sons à frente deles, mas eu acho que isso não deveria ser o goal, o objetivo de ninguém. Tem que se fazer entender e é isso que é mais importante, porque o mundo já está cheio de barreiras e a gente quer criar pontes e quem quiser criar pontes com vocês, elas vão se esforçar para te entender, por mais que você tenha um pouquinho de acento, de sotaque ou não, tá? E, inclusive a gente fala em contexto. Então, ai, não consegue falar three, não consegue colocar a ponta da língua entre os dentes. Então, hoje minhas práticas pedagógicas mudaram nesse sentido. Então, antigamente eu não descansava até o aluno falar three. Né? Hoje em dia eu falo assim, eu ensino o mecanismo e falo, ó, isso aqui é falado nesse lugar, mas tem outros lugares que falam tree. E a língua é em contexto, a gente fala em contexto. Você falar em contexto ali, né, eu falo que eu quero falar com você, você entende que eu falei, eu quero falar com você. Então a gente fala em contexto, ninguém tem que ficar, a não ser que queira, a não ser que você quer, ah, eu quero aprender a falar igual um falante nativo e tal, e beleza, mas não deveria ser o objetivo primeiro de ninguém, não. A gente aprende um idioma como uma ferramenta para se comunicar, como ferramenta de resistência, mobilidade social e uma série de outras coisas. Ainda mais aqui num país tão elitista, igual o nosso, o nono país mais desigual do mundo. Então, o curso de inglês ainda é algo muito difícil para a maioria das pessoas. Porque como que você vai pagar curso de inglês com salário mínimo, com seu menor poder de compra em 10 anos, aqui no lugar com a segunda maior concentração de renda do mundo, mesmo sendo a 12ª maior economia do mundo. Então eu entendo que não é assim todo mundo que pode pagar por curso de inglês. Então, e aí? Quando a gente fala em falante nativo, você pensa no indiano, em alguém na África do Sul ou em alguém ali da Guiana? Que professor brasileiro, ao pensar em falante nativo, pensa automaticamente em um sul-africano ou uma pessoa da Nova Zelândia ou em alguém ali da Escócia, né? Porque você acha que você é fluente em inglês até você conhecer um escocês ou um irlandês, tá? Tá, minhas filhas? Então, fiquem com essa aí. Eu tinha essa ilusão de que eu era fluentaço, mega power, fodão no inglês, até conversar com essa galera de lá. Certo, ou quem pensa, por exemplo, num estadunidense negro falando do Black English, né? Que no Black English, eu estou estudando agora o AAVE, o Ebonics, é muito da hora, muito legal o jeito que eles falam. Inclusive, se você detesta o som do TH, não tem TH, pelo menos na maior parte, né, dos falantes do AAVE. Inclusive, vocês assistiram Todo Mundo Odeia o Chris, né? Everybody Hates Chris. Vocês lembram de uma cena em que a Rochelle atende ao telefone? Não, ela não atende ao telefone, ela deixa gravado na secretária eletrônica dela e alguém liga pra ela e fala assim, eu te liguei, mas aí me atendeu uma mulher branca. Se você não... Por isso que é impossível o professor ensinar um idioma sem falar dessa coisa cultural, dessa coisa sociocultural, sociolinguística, dessas dinâmicas de poder, de racismo. Eu sei que é um assunto desconfortável, eu sei, mas vai ter que falar, porque senão a língua não é falada no éter, a língua é falada numa sociedade. Então, nesse momento, muitas pessoas assistem a série e não entendem. Como assim eu te liguei, mas me atendeu uma branca, entendeu? Porque ali, geralmente, não todos, os negros nos Estados Unidos, eles têm um jeito próprio, uma característica, eles têm um jeito próprio, um vernáculo deles, um jeito deles de falar.
Então é por isso que qualquer coisa meio que fuja disso daí já aparece com o inglês meio que branco. Então ali no AAV tem muita coisa muito bacana, que não tem o som do Dark L, né, que é tipo Brazil, né, que é esse som assim escuro, feito do L ali, sem usar a ponta da língua, né, Brazil, cool. Né, eles deixam sem, eles vocalizam isso, transformam numa vogal, não tem som de TH no AAV, no Ebonics, no inglês dos pretos, das pretas, entendeu? A gente fala thank you com T igualzinho na Irlanda, também não dá pra falar, ai, sabe, se eu não falar com som de TH, eu vou estar falando igual preto. Não, na Irlanda tá, e se falasse também não seria um problema, mas na Irlanda também a galera tende a fazer como que é o nome disso? O técnico é TH stopping. Eu não me lembro agora se é TH stopping que a gente chama isso daí, esse fenômeno de transformar os dois sons do TH, que não tem só um, em T e D. Então, no lugar de falar thank you, assim você fala thank you com T, no lugar de falar that, você fala that com D, certo? Entre outras coisas muito bacanas do AAV que eu venho aprendendo, muito bacana. Então, quem pensa nessas pessoas ao falarmos sobre falantes nativos? Aí ele termina assim, minha intuição acabou de responder esta última pergunta. Provavelmente nenhuma. Então, já temos 21 minutos de vídeo aqui. Eu queria falar mais um monte de coisas, assim, tem muitos exemplos. Igual, por exemplo, eu descobri recentemente assistindo a um filme que ali no Chile é muito comum que a galera coloque um artigo antes do nome das pessoas. Então, por exemplo, assim, ó, sei lá, mano, o Pedro, el Pedro, sabe? E isso não costuma rolar no espanhol ali que eu aprendi no espanhol europeu, que eu não escolhi. Quando eu vou ver, assim, essas variedades me escolheram quando eu fui, entendeu? Então, enfim, família que morou na Espanha e tal, mas hoje eu tô me abrindo para essas outras maneiras de falar e o espanhol do Chile é muito, muito diferente de tudo que eu imaginava que ele fosse, de tudo aquilo que eu sei, a aspiração do S, sabe? Umas coisas bem bacanas, assim, e o inglês da Guiana também é muito diferente. Então, a gente tem que celebrar a diversidade. A diversidade é bacana, saber que não existe só uma maneira. Você pode olhar para isso de uma maneira fatalista, tipo, eu não quero aprender mais essas merdas. Ou você pode olhar e falar, caraca, nunca vou ficar entediado, sempre vai ter algo para eu aprender. Aprendi que tem muitas nuances na maneira como os chilenos usam o Bos lá, sabe? E o uso do o Bos aqui, eu li 500 comentários num vídeo que explicava, e eu vi assim, porque eu pretendia, eu iludido, né, que ia fazer um vídeo sobre o uso do Bos aqui, que é o você aqui de grande parte da América Latina, e aí de repente eu vi que tinha tanta nuance que eu falei, deixa quieto. É igual a minha amiga Jéssica, if you're watching this video, hello, I miss you so bad. A Jéssica falou assim pra mim, quando ela descobriu que em espanhol tem 1000 maneiras é hipérbole minha, tá? Exagero à parte. 1000 maneiras de falar pipoca em espanhol, ela falou, eu não vou mais querer aprender a falar pipoca em espanhol, não vou falar aquela coisa branca que você come quando você vai no cinema. Porque em espanhol tem 1000 maneiras de falar pipoca, tem 1000 maneiras de falar garçom, num lugar é camareiro, no outro é messeiro, no outro é, sei lá, moço. Então, assim, é muito bacana, a gente olha pra isso e pensa assim, olha que bacana, sempre vai ter uma maneira de uma coisa nova pra eu aprender, e por isso que eu termino o vídeo dizendo que não existe esse negócio, aprendi inglês, ou espanhol tá aqui acabado. Eu fiz um curso de 5 anos, ou 3, ou 4, não. Em um idioma, uma língua viva que é falado por ele vai sempre estar mudando, sempre vai ter coisas novas para a gente aprender. Se vocês acham que não, existe uma palavra nova no inglês para falar sobre a galera negacionista que sai sem se preservar, sem se cuidar e espalhando vírus para todo mundo, que é Covid, né? Eu achei bem legal. No alemão surgiram mais de 1000 palavras para descrever essas sensações que a gente está tendo na pandemia. Inclusive, uma delas que eu achei bacana, não sei pronunciar alemão, uma delas era overzoomed, que é tipo assim, com ressaca, de chamadas do Zoom, sabe? Então, as línguas sempre vão estar mudando. A gente tem exemplos do português também, como que o contato da gente com a internet hoje em dia, como que a galera que tá ali, dono de página, fala de um jeito e a galera por gostar, porque a gente é muito ser social e a gente acaba copiando a galera, né? Então, as línguas vão mudando, é uma certeza. Então, language change happens and there's nothing you
can do about it. Isso daqui é de um documentário chamado Do You Speak American, em que fica um prescritivista e um descritivista, e um tá bem bravo pelo declínio da língua, como ele chama, e o outro fala, language change happens and there's nothing you can do about it. A mudança na linguagem ocorre e não tem nada que você possa fazer sobre isso. Então, eu espero que tenham gostado do vídeo. Tava entalado aqui, tô muito feliz e espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Eu falei muito rápido para tentar ser breve, mas é isso, e até o próximo vídeo. Tinha muito mais coisa para falar aqui, cara. Eu odeio me limitar no meu próprio canal. Eu queria fazer um vídeo, sei lá, falar e falar, ó, é isso aqui. Mas não dá, então é isso. Então, adiós e nos vemos. E esperem aí os próximos vídeos com a Diane. Espero que o Gabriel aceite e que o Humberto também. Então, um grande abraço, adiós, hasta luego, tchau, tchau.